Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Chegando aí as nossas duas últimas aulas do curso. Vamos nessas duas aulas encerrar a nossa matéria apresentando o capítulo de armazenamento, redes e outros periféricos, que, como eu já adiantei, vai focar muito mais na parte de entrada e saída, né, do que propriamente na parte de redes ou tratar de algum periférico de maneira específica. E a gente vai dividir a aula de hoje em 3 partes. Na primeira parte eu vou dar uma breve introdução e explicar os conceitos de confiança, confiabilidade e disponibilidade. Aí na segunda parte a gente vai falar de armazenamento em disco e, por fim, barramentos e outras conexões. Então vamos lá. Diferentemente do sistema de processamento e de memória que a gente vinha estudando até então, nas operações de entrada e saída, a gente muda um pouco o foco. A gente muda o foco da questão do desempenho e passa a focar mais na questão da confiabilidade. Quer dizer, na parte relacionada ao projeto de sistemas de entrada e saída, é mais importante a questão da confiabilidade do que do desempenho, mas naturalmente, nos dois casos, sem se esquecer do custo. A gente também tem um outro requisito que não aparece quando a gente trata de processadores e de memória, que é a questão da expansão. Quer dizer, quando a gente pensa no dispositivo de entrada e saída, a gente está pensando na facilidade de plugar um novo dispositivo a um sistema já existente. Então, a facilidade de expansão também é um outro requisito importante quando a gente trata do projeto de dispositivos de entrada e saída. E os dispositivos de entrada e saída possuem uma grande diversidade. A gente tem dispositivos de entrada e saída que vão desde do disco, monitores, teclado, mouse, modem, placas de rede, enfim, uma diversidade muito grande de projetos em que você tem que atender a usuários e requisitos com características bem distintas. Então, você tem que pensar no seu projeto, talvez em aspectos que não seriam tão importantes ou tão necessários no projeto ou nos projetos relacionados a processadores e a memória. Bom, quando a gente trabalha com entrada e saída, a gente também foca na questão da capacidade de armazenamento, no caso dos dispositivos que tratam de armazenamento. Então, também é um outro aspecto aí que pode ser de grande importância. Bom, por que a gente não foca tanto na questão do desempenho? Não que não seja importante para os dispositivos de entrada e saída. Para alguns, como é o caso talvez dos dispositivos relacionados à rede ou alguns dispositivos relacionados a sistemas de alto desempenho, o desempenho também é crítico dos dispositivos de entrada e saída, já que acessar um disco é muito caro, mandar uma mensagem pela rede muitas vezes é muito caro. Então, o desempenho também é um aspecto importante, mas talvez não tão importante quanto dos processadores. Vai ser importante dependendo principalmente do uso do dispositivo. Como eu falei, se for empregado em sistemas que necessitam um alto desempenho, talvez seja um aspecto tão importante quanto a questão da confiabilidade e do custo. Ou talvez até mais importante que o custo. Quem está trabalhando com alto desempenho, de repente, paga, ou está disposto a pagar por um sistema que tem um desempenho melhor do que um outro sistema aí que não esteja atendendo os requisitos dele. Então, talvez, em alguns cenários, o desempenho possa ser tão importante quanto a questão da confiabilidade e talvez mais importante ainda do que o custo. Bom, mas de qualquer maneira, a questão do desempenho é mais complexa de ser tratada de maneira geral, para ser apresentada numa disciplina. Vamos estudar o desempenho do sistema de entrada e saída.
Porque o foco varia muito, né, conforme o dispositivo, né, conforme o bolso, de repente, de quem está pagando e conforme a aplicação. Para algumas aplicações a vazão pode ser mais importante, para outras a latência pode ser mais importante. Então depende do dispositivo, depende da aplicação e muitas vezes também depende de outros aspectos do sistema, não só o dispositivo propriamente dito, né? O sistema operacional, enfim, também pode interferir aí no desempenho, de forma que estudar o desempenho é algo muito mais complexo, muito mais desafiador. Então, isso aqui é uma figurinha que vai acompanhar a gente nessa aula e na próxima. Mostra os dispositivos de entrada e saída, além, naturalmente, do que nós já estudamos. Nós já estudamos a hierarquia de memória. Então, temos aqui a cache e a memória principal como parte desse sistema de memória. Estudamos o processador. De certa forma, falamos um pouquinho no disco quando falamos da hierarquia de memória. Mas o nosso foco agora vai ser nos dispositivos propriamente ditos, né, que fazem as operações de entrada e saída. E aqui nós temos a figurinha que ilustra esses dispositivos. Então, o disco que nós já comentamos, placas aceleradoras gráficas, placas de rede. E o que a gente observa é que, independente do tipo de dispositivo, a gente sempre tem uma outra figura aqui que faz um meio campo, vamos dizer assim, né, que faz uma interface entre o dispositivo propriamente dito e o sistema, né, que é o controlador de entrada e saída. Então, cabe ao controlador de entrada e saída receber comandos do sistema, processar esses comandos, né, de modo que o dispositivo possa executar a tarefa e, eventualmente, né, no caso do disco, né, dispositivos que têm uma saída, né, vamos dizer assim, né, você tem a produção de alguma informação, né, no caso da placa gráfica, você tem um dispositivo apenas de saída, né. No caso do disco, além da saída, né, você grava no disco, você pode ter, desculpem que eu falei o contrário, você pode também ter uma entrada, né, você pode alimentar o sistema com dados. No caso da rede, você tem a saída, né, você pode gerar um pacote de rede, mas também você pode ter um pacote de rede chegando aqui. Então, você também tem uma situação de entrada de dados. Então, eles também fazem essa conversão, né, de algo que chegou ali no dispositivo para algo que o sistema possa entender. E, geralmente, quando os dispositivos precisam de alguma atenção, eles abrem mão ou usam, né, fazem uso das interrupções, né, que nós já falamos aí, né, quando a gente falou do tratamento de exceções, né, a gente diferenciou exceções e interrupções. Então, a interrupção, né, a gente já sabe que é uma forma que os dispositivos têm de se comunicar com o processador. Eles geram um sinal que vai ser direcionado ao processador, indicando que eles requerem algum tipo de atenção. E os dispositivos são pendurados, vamos dizer assim, né? Eles são adicionados ao sistema, né? Se comunicam com os outros elementos do sistema através de uma interconexão, né? Tipicamente um barramento, né? Que nos permite eventualmente guardar um dado em memória, ou pegar um dado em memória e colocar em disco, ou enviar um dado para a placa de rede, receber um dado da placa de rede, enviar dados, né, para o seu dispositivo gráfico para que sejam apresentados na tela sob a forma de saída. Bom, os dispositivos então são bem variados, mas a gente pode tentar fazer uma taxonomia, né, uma classificação de acordo com a característica, né, do dispositivo. E 3 características principais permitem a gente classificar os dispositivos. O chamado comportamento, situação em que um dispositivo é de apenas entrada, só leitura, por exemplo, teclado, eu só vou ler do teclado, só vou ler do mouse. Um dispositivo de saída, em que eu só vou escrever no dispositivo, como é o caso aqui da placa de rede, como é o caso de uma impressora. E dispositivos de armazenamento que podem ser lidos e relidos. Eu posso ler e escrever no dispositivo. A gente tem a parceria, né? Quem está do outro lado do dispositivo quando a gente conversa com ele.
A gente pode ter um humano ou pode ter uma máquina na outra extremidade do dispositivo. Onde máquina pode ser também uma interface, alguma coisa, enfim, que vai fazer o tratamento dos dados. Por exemplo, no caso de uma placa de rede, você tem do outro lado um computador, uma outra placa de rede que vai receber os dados. No caso de um teclado, você tem um humano do outro lado, do dispositivo de entrada e saída. Bom, e importante também do ponto de vista de desempenho, principalmente, está relacionado à taxa de dados. Qual é a quantidade máxima de dados que podem ser gerados ou podem ser consumidos ou podem ser enviados para um determinado dispositivo? É útil saber isso, porque a partir dessa taxa de pico, a gente sabe qual é a máxima demanda que o dispositivo pode gerar. Então aqui a gente tem uma tabelinha que eu tirei lá do livro, Então eu tirei da versão em inglês do livro. Eu prefiro ler a versão em inglês. Nada contra a versão em português, mas enfim, eu tirei da versão em inglês. E aqui a gente tem uma série de dispositivos e as respectivas classificações. Então aqui eu já ilustrei, no caso do teclado, um dispositivo de entrada. O nosso parceiro de lá do teclado é o ser humano e a taxa com que o dispositivo gera em megabits por segundo. Como é o humano que está digitando, a taxa acaba não sendo muito alta. Algo muito parecido com o mouse, mas no mouse a gente ainda pode ser um pouco mais nervoso ali, talvez, do que no teclado. Então a taxa é um pouquinho mais alta, mas continua sendo um dispositivo de entrada do ser humano. Bom, o microfone, e por aí vai, Eu não vou ficar caixinha de som, impressora, e por aí vai, Então, para cada um deles, a gente pode ter uma máquina ou um ser humano do outro lado. Ele pode ser um dispositivo de entrada, pode ser um dispositivo apenas de saída, pode ser um dispositivo de entrada ou saída, Eu já falei das placas de rede, sem fio ou com fio, tanto faz. São dispositivos tanto de entrada quanto de saída, simultaneamente. E você tem a máquina lá do outro lado, como eu já falei, e aí as taxas com que elas funcionam. Um disco magnético, um disco flash, dispositivo de armazenamento, onde você tem a máquina do outro lado, no sentido de que você está falando lá, na verdade, com o controlador. Mas só chamar a atenção que alguns dispositivos podem ser de entrada e saída simultaneamente. Eu acho que aqui talvez não tenha ficado muito claro quando eu falei. Bom, vamos então para a parte de confiança, confiabilidade e disponibilidade. E aí a gente de cara já começa a definir algumas coisas, para a gente entender a diferença de confiança e confiabilidade. Então, o que é confiança? Confiança está relacionada à qualidade do serviço que um sistema entrega. Quer dizer, o quanto o comportamento real do sistema, aquele que a gente vê lá na prática usando o sistema, se desvia daquilo que ele deveria fazer, daquilo que foi especificado para ele. Quando o comportamento se desvia daquilo que ele deveria fazer, a gente tem uma situação chamada de falha. Então, a confiança é uma medida de qualidade, onde a gente procura verificar se o comportamento que o sistema apresenta é semelhante àquele que é especificado. Quando difere, a gente tem uma falha. Então, sempre vai haver uma referência, uma especificação de referência para a gente poder determinar a nossa confiança, para a gente poder mensurar de maneira qualitativa a nossa confiança. Bom, os usuários, então, poderiam ver uma máquina de estado finito, onde um sistema transita entre dois estados: serviço realizado, serviço não realizado conforme a especificação. Então, se o serviço é realizado conforme é especificado, eu estou, por exemplo, no estado 1, se ele ele estava funcionando perfeitamente, ele passa a não funcionar, a gente vai para um estado 2, em que há uma interrupção no serviço,
é uma falha, ele não está funcionando conforme especificado. Mas nada impede que esse sistema seja reavaliado, seja consertado e a gente volte para o estado 1. Então aqui a gente tem uma situação típica de falha, o sistema estava funcionando conforme o especificado, passou a não funcionar conforme o especificado, temos uma falha, e quando a gente conserta o sistema, ele volta a funcionar, nós temos uma restauração. Então aqui, restauração. O sistema volta a funcionar conforme o especificado. Bom, quais são as causas, antes de falar das causas, né? Que tipos de falhas podemos ter em sistemas computacionais? A gente pode ter uma falha que é transiente, estava funcionando, deixou de funcionar e voltou a funcionar sozinho. Nossa, ocorreu uma vez e desapareceu a falha. Então a gente chama de falha transiente. É uma falha relativamente comum, né? Muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Dependendo aí, né, do sistema, que ela está acontecendo, né? Porque ela ocorre e desaparece, né? Às vezes sem que a gente até perceba. A gente tem as falhas chamadas intermitentes, que ela fica oscilando, está, né? Funcionando, passou a não funcionar e de repente volta a funcionar de novo, aí falhou de novo, aí fica lá um tempo sem funcionar, depois volta, enfim, né? É uma situação intermitente, ela fica oscilando entre os estados. E tem a falha permanente, que é a mais fácil do ponto de vista de manutenção, porque falhou, só quando alguém intervir é que o sistema passa a funcionar. Então você tem que parar, tem que olhar, tem que examinar o sistema, né? Então ela vai continuar a existir até que alguém repare algum componente que esteja funcionando de maneira imperfeita. Essas duas aqui são mais complicadas da gente verificar, né? No caso da intermitente, a gente tem uma dificuldade maior porque talvez seja aquela situação. O sistema não está funcionando, aí chama o técnico. Aí o técnico chega, lei de Murphy, o sistema funciona perfeitamente. O cara vai embora, começa a não funcionar. Aí você chama o cara de novo, passa a funcionar de novo. Aí o cara vai embora, não funciona, né? Então é uma situação que às vezes parece até que é de propósito, né? O sistema fica oscilando e às vezes nos momentos que você para analisar não acontece falha, né? Ou transiente que às vezes você nem se dá conta de que a falha ocorreu, né? Ela acontece uma vez e desaparece, fica funcionando um tempão, depois para de funcionar, depois desaparece o erro, as coisas são mais rápidas aí, né? Bom, mas eu falei que o capítulo era sobre confiança e confiabilidade e disponibilidade. Então vamos agora definir esses dois caras aqui. O que é disponibilidade e o que é confiabilidade? A disponibilidade é uma medida de quanto ou de qual é o tempo, né, com que o serviço funciona. É uma medida de realização, né, para seguir aí o que está escrito, do serviço, considerando essas alternâncias entre estados. Então a gente poderia chamar, né, se a gente fosse traçar aqui uma reta no tempo, né, finja que isso aqui é uma reta, né, não uma reta curva como está aqui. Bom, então a gente poderia dizer que aqui eu estou no estado 1, o sistema está funcionando perfeitamente. Aí depois de um tempo, nesse aqui é a reta do tempo, eu passo para o estado 2 e fico num estado de falha permanente até que alguém conserte o meu sistema. Então eu teria o tempo decorrido entre o início do funcionamento do sistema até a primeira ocorrência de um defeito, sendo chamado de tempo médio para falha. Ah, professor, mas isso aqui não tem nada a ver com tempo médio para falha. Tem, né? Mean time to fail. Então, mean, né, é médio em inglês, né? Time é tempo, to é a preposição para, né?
fail, falha. Então, tempo médio para falha. Quanto tempo, em média, né, você vai pegar a média para funcionamento de vários equipamentos, quanto tempo, em média, o seu sistema vai funcionar até que aconteça uma falha. Então, esse é o mean time to fail. Bom, aí você vai ficar parado até reparar. Então, tempo médio para reparo. Mean time to repair. Então, qual é o tempo médio para reparar? Né? Mean time to repair. Então, tempo médio, né? Time, mean é médio, time, tempo, to, ou preposição lá, para repair, para reparar. Então, quanto tempo em média demora para resolver esse problema aqui? Bom, aí o tempo que decorre entre... Aí o sistema voltou a funcionar. Falhou de novo. Foi para o estado 2. Então, o tempo médio entre as falhas, então aqui está o mean time to fail. Então, a gente chama de tempo médio entre falhas. Aqui falhou de novo. A princípio, esse tempo aqui deveria ser igual a esse, tá, gente? Mas a escala aqui não ficou muito boa. Então, o tempo decorrido desde essa falha até o momento que ele falhou de novo é o mean time between, né, entre falhas. Qual é o tempo médio entre falhas? Mean time between fail. Ora, é a soma desses dois. Mean time to fail com mean time to repair. Então, somei os dois, eu tenho um tempo médio entre falhas. A gente está medindo disponibilidade. Quanto tempo o sistema fica de pé? Até dar uma falha, sei lá, 10 dias, um mês, 5 anos. Cada sistema vai ter um tempo diferente entre falhas. Né? Quanto tempo demora para reparar? Tem que chamar o técnico, fica lá 2 dias parado. Então, o tempo médio entre falhas são esses 2 dias aqui do reparo, mais, sei lá, tanto tempo, sei lá, 10 dias para falhar de novo. Então, de 12 em 12 dias, mais ou menos, você vai ter uma falha. Bom, e aí a gente começa, ou pode calcular, a confiabilidade do seu sistema. O que é confiabilidade? É uma medida também de realização contínua do serviço. Percentualmente, quanto tempo o seu sistema está funcionando? Quanto tempo ele está disponível? Ele fica disponível 80% do tempo. Por quê? Porque eu vou pegar, ele está disponível nesse intervalo aqui. Então, nesse pedacinho azul ele está disponível. Aqui ele está parado, tá? Indisponível. Esse amarelo aqui talvez não tenha ficado muito bom, né? Mas é só para botar uma cor diferente. Então, esse tempo aqui ele está parado. Esse tempo aqui ele está funcionando. Então, da soma dos dois, né, o mean time between fail, entre duas falhas, percentualmente quanto tempo que ele está funcionando. Então, é pegar o mean time to fail e dividir pelo mean time between fail, que é, a gente falou, o mean time to fail mais o mean time to repair. Então, é essa fórmula que está aqui. Deixa eu apagar aqui que fica mais fácil de ver. Então, essa é a nossa disponibilidade. Bom, e aí sim, né? Eu tinha falado da causa das falhas, né? Eu esqueci que tinha esse slide aqui primeiro. Mas o que leva o sistema a falhar? Varia muito de sistema para sistema, de momento para momento histórico. Não tem uma causa... é sempre o hardware, o fabricante que fez um hardware ruim, né? A gente antigamente tinha implicância com a China, né? Hoje em dia as coisas feitas na China são muito melhores do que talvez feitas em outros lugares aí do mundo, mas hardware às vezes não é a principal causa de falha. Pode até ser que seja, tá? Mas nem sempre a principal causa de falhas é por conta do hardware, né? Pode ser por causa do software e pode ser por quem está usando o sistema. Então, eles fizeram aqui uma coleta, né, de causa de falhas, né, um levantamento estatístico em alguns momentos aqui, de 85 a 2002
em vários sistemas diferentes, centros de processamento de dados, a rede pública de telefonia americana e provedores de serviços na internet. E a gente vê que em alguns momentos aqui, qual foi a causa da falha? O operador. 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 Software. Quem escreve o software? Bom, ser humano, né? Software. Operador. Então, apesar da gente botar a culpa no hardware, nem sempre o hardware é o principal culpado, tá? Então, bom, o hardware também, quem fez o hardware foi o ser humano, né? Então, talvez se a falha que foi do hardware foi porque uma pessoa fez um projeto ruim ou na hora de soldar a placa não ficou tão boa a solda, enfim. Podem ser outras causas aí, né? Ou instalou a placa de uma maneira incorreta, instalou o computador num lugar muito quente. No final das contas, a culpa é sempre de um ser humano, né? De maneira direta ou indireta. Mas o que a gente vê aqui é que, né, diferentemente do que a gente costuma colocar a culpa em falhas sempre no hardware, nem sempre isso é verdade. Bom, como é que a gente melhora o mean time to fail? Como é que a gente estica ao máximo aqui? O sistema agora está funcionando muito mais, né? Conseguir esticar esse momento que ele ficou do estado 1 para ir para o estado 2. Como é que a gente estica esse prazo aqui? Bom, tentando impedir que as falhas aconteçam. Então, na hora que a gente constrói o nosso hardware, o nosso software, a gente tenta evitar a ocorrência na construção, né? Tenta pensar em todas as situações possíveis que podem levar a situações de falha. Mas, enfim, né? O usuário sempre tem uma imaginação maior do que quem está fazendo ou desenvolvendo o sistema. Ele sempre arruma uma maneira de bugar, né? Ou, né, como talvez vocês já devam ter visto aí em apresentação de trabalho, né, você sempre pensa em todas as situações possíveis que podem ocorrer durante uma apresentação de trabalho, mas o professor sempre descobre uma maneira de mostrar que tem alguma coisa ali errada que você não conseguiu prever na construção do seu sistema. Então, impedir falhas nem sempre é algo trivial. A gente tem uma outra forma que é aumentar a tolerância a falhas, geralmente através de redundância, né, para que se um sistema parar de falhar, você tenha outro que possa entrar no lugar desse sistema. Eu poderia dar uma disciplina só de tolerância a falhas. Eu fiz uma disciplina na graduação em que a gente ficou 4 meses só falando de técnicas de tolerância à falha. Então, desde o hardware até o software, como fazer tolerância à falha. Então, vai desde o projeto do sistema. Imagina numa central termonuclear, né? Você está lá com um monte de caldeiras e reatores, etc. Você não pode ter situações de falha. Eventualmente, podem levar lá uma explosão, né, que pode ocasionar vazamento lá de material, enfim, radioativo. Então você tem que pensar aí em redundância em todos os níveis, né, desde alimentação de redes, enfim, trabalhar nos mais diversos níveis, né, de equipamentos, né, do software também, né? Então tem lá um cliente, fez um pedido, por exemplo, para um determinado servidor e o servidor caiu, você ter de repente um servidor de backup que possa atender a esse pedido. Esse pedido pode chegar e ser enviado para um servidor primário, mas também para um servidor secundário. Se esse cara aqui não responde dentro de um intervalo de tempo, esse cara aqui assume o lugar dele, por exemplo. Tem várias técnicas aí que a gente poderia falar de tolerância a falhas. Como eu falei, dá para dar uma disciplina inteira, né? Outra situação aí de melhoria que a gente poderia fazer para aumentar o tempo médio entre falhas é prever falha. Você ficar monitorando o sistema, falando, esse componente aqui está começando a dar problema, essa ventoinha aqui está começando a
a, a não trabalhar na velocidade correta. De repente aqui tá fazer uma limpeza, ou tem que fazer uma substituição da peça, ou está faltando lubrificação. Então, se a ventoinha parar de funcionar, o processador vai superaquecer, o servidor vai parar de funcionar. Então, começar a ficar prevendo situações de falha, né? Monitorando frequentemente o sistema para tentar evitar, né, que as falhas aconteçam. Bom, gente, acho que de maneira breve era isso que eu tinha para falar aqui nessa primeira parte da aula. Daqui a pouquinho, então, a gente já volta para a segunda parte. Até daqui a pouquinho.